Boa tarde a todos, a todas. Eu, professora Maria Yolanda Monteiro, coordenadora do PIBID Pedagogia UFSCar São Carlos. Nós hoje vamos receber o professor Clinge Teodoro Ciríaco, sobre a nossa segunda ação formativa, experiências com a educação matemática nos anos iniciais, percursos identitários de um programa de iniciação à docência na licenciatura em pedagogia. É importante ressaltar que hoje a nossa ação formativa, relacionada ao PIBID, de modo geral, nós temos a participação do PIBID Pedagogia de Sorocaba, nós temos também da área da matemática, PIBID, licenciatura, matemática da UFSCar São Carlos, da educação especial e do pessoal de letras. Nós temos também convidadas professoras supervisoras que vão participar desse momento aqui dessa ação formativa. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos e de todas, e em especial a disponibilidade do professor Clinge vir aqui e poder socializar um pouco a sua experiência, a sua especificidade na área da matemática para os anos iniciais. Boa tarde, professor Clinge. Boa tarde, professora Yolanda. Em seu nome, eu cumprimento a todas, todos e todes que estão presentes aqui na sala. Agradeço imensamente a possibilidade de diálogo e a oportunidade que nós temos de apresentar um pouco a trajetória, né, o nosso percurso. Porque o que eu preparei para compartilhar com vocês hoje diz muito do que eu constituí em um programa de iniciação à docência, como coordenador de área, na universidade que eu trabalhava antes de ingressar na UFSCar em 2019, né? Então, tem um percurso aí de um trabalho de praticamente 6 anos no programa de iniciação à docência, que tem uma identidade muito forte, né, lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que foi onde eu atuei, com a educação matemática nos primeiros anos de escolarização, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz, né? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vou tentar fazer uma coisa, tentei esses dias, não deu muito certo. Vocês estão vendo aí? Sim. Perfeito. Vou ver se eu consigo minimizar e ver vocês ao mesmo tempo. Acho que não vai dar certo. Mas vamos aqui. Bom, vamos lá. A proposta é falar, então, um pouco para vocês a respeito das experiências da educação matemática, né, programa. Como a professora Yolanda me apresentou no início, eu sou o professor Klinger Ciríaco, atuo no Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar, em São Carlos. E, além disso, a gente desenvolve algumas ações em um grupo de estudos que nós fundamos aí no dia 31 de julho de 2019. Eu estou na UFSCar desde o dia 19 de fevereiro de 2019, então vai fazer aí 2 anos no mês que vem, né? Que é um grupo de estudos que se chama Mancala, né? O objetivo desse grupo é constituir uma proposta coletiva com acadêmicos, né, de diferentes licenciaturas, mas particularmente a gente tem um grande grupo da pedagogia e alguns alunos da matemática junto conosco já, e a nossa ideia é estudar um pouco as questões relacionadas à cultura, à educação matemática de uma forma geral e à formação de professores, né, no sentido de olhar um pouco para a matemática como sendo um objeto de inclusão social, né, porque por muito tempo a matemática, ela vem sendo concebida ao longo do processo como aquilo que os autores, né, dos estudos culturais e propriamente dito, aí, se a gente for fazer uma análise a partir das epistemologias do Sul, do professor Boaventura de Souza Santos, né, entre 2 polos de conhecimento. Então, aqueles, né, que estão deste lado da linha, portanto, nessa analogia, os que sabem matemática, e os que estão do outro lado da linha, os sujeitos, ou as pessoas, ou os grupos, né, que estão à mercê desse tipo de conhecimento. Então, a gente precisa olhar para a matemática tentando romper um pouco com esses polos distintos e olhar para ela como um objeto de inclusão social. Então, a matemática é uma ciência que todos nós podemos aprender, né? Então, a filosofia do nosso grupo parte deste princípio, tá? Então, para falar um pouquinho do percurso do programa que eu coordenei lá na Federal de Mato Grosso do Sul, que foi onde eu atuei por aproximadamente 4 anos,
acho importante falar rapidamente da minha trajetória, né? Então, quem é o professor Klinger, que veio aqui hoje conversar com vocês nos grupos do PIBID da UFSCar? Então, eu tenho licenciatura em Pedagogia, né? Sou sul-mato-grossense, sou natural do Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso, se falar Mato Grosso a gente fica chateado, né? Então, sempre tenho dito, então, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso têm diferenças. E estudei na Universidade Federal, lá do Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, que é a minha cidade natal. Pedagogia. Então, desde a pedagogia, eu venho me aproximando da educação matemática a partir de propostas como estas do PIBID, mas na época ainda não era PIBID, né? Então, olhando um pouco para projetos de ensino que integram uma ação com um olhar específico para a escola, né? Olhando aí para as práticas de ensino, tendo nelas um objeto de investigação. Depois eu fiz mestrado em educação na Unesp de Presidente Prudente, também discutindo educação matemática e formação de professores. Fiz o doutorado em educação na Unesp, também Presidente Prudente, e tive a experiência de desenvolver o estágio pós-doutoral em Portugal, né, no Instituto de Matemática, no Instituto de Educação, no grupo de didática da matemática, lá na Universidade de Lisboa, né, que foi o grupo onde eu me vinculei. E tenho um pós-doutorado em Psicologia da Educação Matemática pela Unesp de Bauru. Né? Então, o olhar e a forma como eu concebo a aprendizagem matemática, ela vai muito ao encontro dos estudos dentro da Psicologia da Educação Matemática que falam da mudança de atitude da crença de alta eficácia. Né? Então, essa atitude em relação à matemática significa que as experiências que nós fomos constituindo ao longo do processo de escolarização, e aí a maior parte delas, olhando para o curso de pedagogia, tá, que é o curso que eu tenho uma propriedade maior para falar, porque eu atuo aqui na UFSCar e também na outra universidade com disciplinas ligadas à educação matemática, a gente tem um histórico de que muitos sujeitos não tiveram experiências tão boas com a matemática, né, na escolarização básica, né? Então, isso, implicitamente, nos leva a termos uma atitude mais negativa do que positiva. Então, as atitudes que nós constituímos em relação à matemática, elas são compostas de um conhecimento empírico, né? E aí nós vamos nos distanciando dessa área de conhecimento. Como que a gente se distancia, né? Às vezes tendo uma opção por uma carreira que não tem tanto a área das ciências exatas, né? E até mesmo inconscientemente. E trabalho com a vertente da mudança de atitude. Então, entendo que na formação de professores, nós podemos empreender práticas de ensino, pesquisa e extensão, como professores de formadores, e a escola como sendo uma parceira da universidade, para mudar a atitude dos futuros professores, para que esta atitude, na maioria dos casos, que é negativa, venha a se tornar mais positiva. E eu compreendo que o PIBID é um espaço significativo para a mudança de atitude dos futuros professores de uma forma geral. E olhando aqui para a educação matemática. Então, o PIBID é um espaço para que nós possamos modificar a nossa crença de alta eficácia, que é um conceito dentro da psicologia da educação matemática, que diz respeito à capacidade que nós temos de acreditar que nós somos capazes de, né? Então, eu, professor Klinger, sou capaz, sim, de ensinar matemática para os meus alunos, né? Então, quanto mais a gente diz, a matemática não é para mim, a matemática é para poucos, isso vai se fortalecendo e pode ser que isso se consolide, né? Torne aí uma profecia autorrealizadora. Alguns estudos da psicologia falam um pouco sobre isso, tá? E antes de chegar na universidade e ter todo esse percurso formativo, trabalhei na educação básica, né? Fui como professor de educação infantil e como professor dos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de Três Lagoas, que é a rede com a qual eu tenho uma experiência com a docência, né? Aqui, rapidamente, só para situar, né, o estado de Mato Grosso do Sul, então, aonde que ele fica, né, aqui nós estamos aqui em São Paulo, então, essa divisa aqui, e a minha cidade natal fica aqui, então, ela faz divisa com a Andradina, é próximo de Araçatuba, né, Birigui, enfim, por aquele caminho ali que a gente chega em Três Lagoas, que é a minha terra natal. E o ingresso no ensino superior, ele ocorreu no ano de 2013, que foi aí o período onde eu comecei a atuar no grupo PIBID, lá da UFMS, em um campus particularmente pequeno, né? A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, hoje no Brasil, ela é a maior universidade multicamp, né? Então ela tem em 12
as cidades, né, do município, e o campus de Naviraí é um campus mais do interior, no sul do estado, próximo à divisa com o Paraguai. Então, este campus, ele surgiu em 2009, né, a partir do programa de reestruturação do ensino superior, né, do governo Lula e Dilma. Então, com o surgimento desse campus, quando nós fomos para lá, só tinham 2 cursos, né, então, um campus muito pequeno. Era o curso de Sociologia, né, Ciências Sociais, com habilitação em Sociologia, e o curso de Pedagogia. Né? Então, é nesse espaço onde eu constituí essas experiências com a educação matemática com futuros professores, e aqui, na Viraí, né, onde fica a cidade, já é bem próximo com a divisa com o Paraguai. E depois de 6 anos e meio lá, eu venho, então, para a UFSCar, né, que é a nossa universidade. Antes da gente chegar um pouco na experiência do PIBID, para falar do percurso identitário em relação à educação matemática, eu acho importante tocar em alguns elementos que são antecedentes à forma como nós nos formamos para a docência, tá? Então, a ideia de desmembrar a palavra formação em forma e ação de professores, ela está presente numa discussão, em uma sessão específica do capítulo da minha tese de doutorado, onde eu venho em concordância com alguns autores, concluindo que, muitas vezes, a forma como nós nos formamos distancia da ação de fato efetiva do que eu, professor, terei de fazer quando chego na escola. No nosso caso aqui, com grupos do PIBID, entendo que estamos muito próximo com projetos de ensino de caráter interventivo como esse, que é um projeto de formação de professores, né? Muito próximo mais da ação do que eu vou desenvolver, do que apenas com disciplinas isoladamente ao longo do curso. Por mais que nós, como professores formadores, eu, a professora Yolanda e outros professores, né, não só do curso de pedagogia, mas de diferentes licenciaturas, tenhamos aí um esforço para poder, no contexto das aulas de fundamentos, de metodologias, de estágio, contribuir para desenvolver o que eu chamo de uma consciência teórica do que é a prática, a gente, muitas vezes, nós acabamos não conseguindo fazer isso de forma tão efetiva, né? E acredito que no espaço do PIBID a gente tenha possibilidades para tal, porque ao mesmo tempo que a gente constitui um momento formativo, tal como esse, né, de uma discussão, de ampliar um repertório didático-pedagógico, a gente consegue planejar ações, ir para a escola, desenvolver algumas intervenções, voltar para o grupo, refletir sobre os resultados, prever percursos de avaliação, né? Depois, a longo prazo, traçar indicadores, né, de onde eu quero chegar, o que a gente pode melhorar em termos de ações práticas. A gente, de fato, está vivendo uma cultura do que é ser professor na escola, principalmente na escola pública, nos tempos que nós estamos atualmente, tá? Então, essas fotos que eu vou mostrando ao longo do processo são fotos que fazem parte do projeto PIBID, né, que eu coordenei lá na Federal de Mato Grosso do Sul. Essas fotos eu tenho autorização de uso de imagem, tá, até hoje, tenho tudo isso documentado, então por isso que eu compartilho, e sempre que eu sou convidado para fazer uma fala sobre o PIBID, acho importante colocar. Foto, para mim, é registro, né, então a foto é o que de fato capta momentos da nossa história, do nosso percurso, né, e aí faz com que a gente possa refletir também sobre o processo vivenciado naquele momento. Aqui era o pibidiano Fernando, né, desenvolvendo ações junto com os alunos da escola parceira. Então, na tese de doutorado, eu coloco o seguinte, né, que diante da forma como nós, né, ou como os futuros professores estão se formando, fica muito evidente que existe essa necessidade da gente pensar espaços para a ação na licenciatura, tá? No doutorado, eu trabalhei com professores iniciantes, então a minha tese era constituir um grupo com professores em início de carreira, egressos da pedagogia e egressos da matemática. Então, no grupo que eu trabalhei ao longo da pesquisa do doutorado, a gente tinha professores de matemática em início de carreira, na verdade, professoras, eram todas mulheres, e professoras pedagogas, né? E a ideia, então, no grupo era pensar como sobreviver a esses períodos, né, dos primeiros anos aí da carreira. Então, a gente começa a perceber que essa forma como nós nos formamos distancia muito do que de fato eu vou vivenciar. E aí eu entendo que no PIBID a gente tem um momento propício para esse tipo de reflexão. No PIBID nós temos aquilo que eu chamo que é uma formação de professores na perspectiva do desenvolvimento profissional. Tá? O desenvolvimento profissional,
ele é um conceito que encara que o professor é capaz de produzir conhecimento a partir da sua própria prática. Muitas vezes inconscientemente, né? Então, ao produzir um conhecimento a partir da prática, eu vou me desenvolvendo na carreira, né? Ou seja, eu vou constituindo um estilo próprio de docência. Isso é o que faz com que nós, por exemplo, aqui nesse grupo, né, tenhamos talvez uma mesma formação, quem é do mesmo semestre, as mesmas experiências quem está no PIBID, mas tenhamos estilos próprios de docência, né? Então, o desenvolvimento, a forma como eu supero esses desafios a partir do saber que eu produzo na minha prática, refletindo sobre ela, é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, entendo que no espaço do programa de iniciação à docência, nós temos uma possibilidade de nos desenvolver na carreira e aprender com isso, né? Então, nós estamos nos formando a partir do contexto de trabalho com o qual nós vamos ingressar e ficar aí um longo período, né? Então, o PIBID, como programa de iniciação à docência, como o próprio nome coloca, oportuniza para nós, então, experiências e aprendizagens que são pré-profissionais. Muitas vezes, no espaço do grupo PIBID, nós acabamos vivenciando tensões e desafios que antecipam um pouco os problemas que nós poderíamos vir a sentir no início das nossas profissões, né? Então, no PIBID, a gente tem esse momento também de experienciar esses saberes e lidar com os diferentes desafios, tá? Então, no PIBID, a gente tem um projeto de formação de professores na perspectiva do desenvolvimento profissional. Existem 3 pontos, né, importantes antes da gente chegar na discussão propriamente dita de apresentar essa identidade do programa e eu compartilhar com vocês, porque a minha fala aqui hoje é mais um compartilhamento de prática, né? Vou trazer alguns relatos, algumas fotos, e para o final um texto, na verdade 2 textos, né, que são indicações que depois quem quiser pode até ter como leitura, que nós produzimos recentemente, refletindo sobre essa experiência do programa, né, porque foi uma experiência muito rica. A gente tem muitos artigos publicados, né, alguns capítulos de livros, e tem muita coisa ainda parada que a gente precisa olhar, né, como fonte aí para poder avaliar a experiência daquele programa especificamente ao longo de 6 anos de existência, sob minha coordenação. O programa existe, mas muda um pouco a configuração, como nós sabemos aí atualmente, né? Então, o que eu entendo? Que é preciso, na nossa formação de professores, nós constituímos um aspecto da cultura professoral, né? Então, a nossa cultura de formação, quem diz isso é uma pesquisadora portuguesa, Maria do Céu Roldão. Ela é muito diferente da cultura de profissão, né? Então, o modo como a gente vem constituindo as experiências na licenciatura é diferente de como todo esse conhecimento se apresenta na prática, né? Então, assim, é claro que acertadamente isso vai ocorrer, né? Um exemplo, numa situação lá de aprendizagem, né, onde a gente tinha que mediar a relação entre a criança e um conceito matemático, vou pegar aqui um exemplo, né? Tem que trabalhar com as crianças propriedades do sistema de numeração decimal, né? Onde ela tenha que perceber aí que esse sistema de numeração decimal, ele tem informações ocultas, né? Como assim informações ocultas? No número 111, eu tenho 3 números 1, né? Eu repito ali, né? Eu estou digitando 1, 1, 1. Só que cada um destes números 1, ele tem um valor diferente, né? Então, ele tem uma diferença, tem uma informação oculta. Então, como é que eu faço para fazer com que a criança perceba isso, né? Nesse momento de ensinar, por exemplo, essas propriedades do sistema, a gente tem uma série de conhecimentos que eu, futuro professor, lá no momento da intervenção, ou de fato, no momento da iniciação profissional, vou ter que recorrer. Não são saberes apenas ligados ao aspecto dos conhecimentos matemáticos, né? São saberes que envolvem psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, de olhar para a questão cultural, né, de entender da importância de trabalhar com a criança o número na perspectiva do uso social, porque tudo isso tem implicações no processo de aprendizagem, né? A matemática não é um objeto isolado, né? Então, o número 111, né? Onde mais a criança viu isso, além de um aspecto cardinal, né? Quer dizer, ele pode ser um localizador, né? Ele pode remeter a uma questão de um peso, pode ser um código de dígitos aleatórios, né? Pode ser uma unidade de medida, que é um pouco diferente de pensar a relação da ordem e da cardinalidade, né? Então, tudo isso
são aspectos que, quando eu estou numa sala de aula, eu vou recorrer a diferentes unidades formativas, né? Não são isoladas como elas vão se apresentando ao longo do nosso curso. Então, a Maria do Céu Roldão coloca para nós que, de fato, a função de ensinar na sociedade contemporânea, né, ela ultrapassa, né, essa questão da interpretação do conceito, né? Ela é caracterizada, ela é perspectiva, ela tem aí uma função dupla de transitar desse lugar da mediação, né? Então, ensinar, na leitura que a Maria do Céu Roldão coloca para nós, é essencialmente uma atividade que a gente chama, que está dentro de um corpo de conhecimento curricular, né? Então, por isso, na escola, muitas vezes, os conhecimentos vão se apresentando subdivididos, né? Mas não significa que, se as crianças não tiverem experiências com aquele conteúdo, ou com aquela propriedade matemática hoje, por exemplo, vamos supor que a gente deixou o mês de janeiro para estudar e compreender aspectos ligados, né, ao sistema de numeração decimal. Então, a criança faltou quase o mês inteiro, ou faltou naquela aula que eu explorei essa propriedade matemática. Eu nunca mais vou fazer isso com as crianças, né? Quer dizer, não vai existir um outro momento do ano letivo que eu vá ter que retomar? Existe, né? Tem 3 verbos básicos para pensar essa relação nossa com o ensino, né? Primeiro deles é perceber que um conceito ele precisa ser introduzido, depois aprofundado e consolidado. Então, ao longo do ano letivo, nós vamos introduzir, aprofundar e consolidar os conceitos. E oportunizar às crianças diferentes experiências com aquele objeto matemático. Tá? Então, a Maria do Céu Roldão vai colocando isso, por quê? Para que nós não possamos, então, ter essa ingenuidade também de achar, né, que muito daquilo que eu aprendo na universidade, ele está se apresentando diferente quando eu estou na escola, enquanto professor. Na verdade, não é isso, né? Essa relação teoria e prática, ela não é uma relação direta. A relação teoria e prática, ela se faz na praxis. Ela se faz na reflexão sobre aquilo que eu faço, né? E pensando em indicadores de avaliação para avançar em relação à perspectiva futura da nossa prática, tá? Então, ao olhar para a cultura de formação, vindo para a educação matemática, nós precisamos, então, observar que tem aspectos da cultura da aula de matemática que eu, professor Klinger, experienciei como aluno da educação básica, né? Fiquei lá aproximadamente 11 anos da minha educação básica, né? 11, 12, enfim. Isso, com certeza, tem uma experiência muito grande num acúmulo de conhecimento prático. Então, esse é um saber da experiência, como diz o autor canadense Maurice Tardif, que é um autor de saberes profissionais. Para estudar saberes docentes, ele vai dizer que o saber da experiência tem um peso muito relevante nos processos formativos. Muitas vezes, o Tardif nos coloca que a formação inicial, percebe, no nosso curso de pedagogia, né, pelo menos aqui do campus São Carlos, 5 anos de formação, né? Será que 5 anos de formação? E vamos pensar, nós temos, no caso da pedagogia, uma disciplina obrigatória de matemática, aqui em São Carlos, que é a matemática, conteúdos e seu ensino. Será que uma disciplina de 60 horas vai conseguir promover processos de mudança de concepção, né, de crença de alta eficácia e de atitude, que são aqueles 2 conceitos que eu comecei a minha fala reportando-me à psicologia da educação matemática? Será que 60 horas vai possibilitar eu ter uma atitude mais positiva daquilo que eu vivenciei por 11, 12 anos, né, enxergando que a matemática não era para mim? Então, eu preciso pensar, na formação inicial, que existem outros eixos catalisadores de aprendizagens pré-profissionais em relação à matemática. No nosso caso aqui, o PIBID pode ser um momento muito profícuo para isso. E né? Além dele, a prática da pesquisa, se eu for fazer um trabalho de conclusão de curso olhando para um objeto específico da matemática, né? Experiências de extensão, que nós temos várias na universidade, né? Então, quer dizer, existem outros momentos que podem potencializar e tentar mudar essa cultura que a gente vivenciou ao longo de um processo, que é uma cultura que supervaloriza uma sentença matemática, né? Supervaloriza um resultado e não um processo. Supervaloriza o produto, né? Lembro muito lá das minhas aulas de matemática, acho que a maioria de nós aqui, né? Hoje eu tenho 32 anos, mas acho que isso vem acontecendo pelas observações que a gente tem feito em alguns casos, né? Não mais dessa forma, mas já acontecia nos últimos
20 anos aí, de na aula de matemática, por exemplo, lembro de resolver problemas do tipo convencionais, né, onde numa situação aritmética que eu tenho que aplicar o algoritmo da adição, a situação era, por exemplo, né, João ganhou, tinha 3 laranjas, ganhou 5, com quantas ele ficou, né? Aí se a gente ia lá e colocasse 8, o professor dizia, estava errado. Eu teria que escrever, João ganhou, não, ficou com 8 laranjas, né? Então, mais importante é isso do que, de fato, talvez ali no momento eu utilizei um cálculo mental, né? Eu não recorri à estrutura para mostrar um registro escrito, propriamente dito, de todos os processos, né? Hoje a gente tem perspectivas já um pouco diferentes, e que a gente vem estudando isso na formação inicial e também nas ações de formação contínua. Haja vista, quem é professor da rede municipal estadual, né, e nós também tivemos essa experiência de vivenciar essas perspectivas enquanto formadores e orientadores de estudo, as ações do PNAE, que foi o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né, que trouxe aí para nós aí alguns elementos, principalmente no ano de 2014, que foi o ano de estudo da matemática, né, no ciclo da alfabetização, processos de pensar uma alfabetização matemática na perspectiva do letramento. Então, o que seria uma alfabetização matemática na perspectiva do letramento? Se a gente parte do princípio, né, que o letramento seria, né, a grosso modo, o uso social que a gente faz dessa leitura e da escrita, né, para sobreviver ou para viver em sociedade, para atender as demandas de uso social, a matemática também. Então, eu preciso alfabetizar matematicamente as crianças na perspectiva do mundo letrado, né? Então, eu posso recorrer, por exemplo, a gêneros textuais, né? Que tipo de gêneros textuais que tem a presença de números ou de relações matemáticas, né? O encarte de supermercado pode ser um gênero textual, né? A ideia de pensar os números numa perspectiva para além, né, das 4 operações básicas. Então, vamos pensar lá o número como uma unidade de medida, o número como localizador, né? Então, o número para eu pensar aspectos de comparação, mesmo sem recorrer à quantidade. Então, são diferentes contextos que a matemática se faz presente e que nós temos que abordá-la no sentido da contextualização e da problematização. Porque isso vai nos levar a 2 aspectos básicos para mudar essa cultura de aula que, por muito tempo, na verdade, nos marcou negativamente. Primeiro aspecto, a comunicação, né? Então, a sala de aula de matemática precisa ser uma aula onde a comunicação ocorra, não é mais aquele paradigma de aula em silêncio, né? Onde o professor, a professora passava uma lista de exercícios e depois, ao final, chamava algumas crianças para poder ir na lousa responder. Quem não lembra disso? Eu lembro que eu tinha muito medo de ir na lousa, né, e fazer errado. Então, a aula até mudava um pouco o clima, né, o semblante do professor, da professora, a expressão corporal mudava quando chegava a aula de matemática, né? E o outro aspecto é o diálogo. Então, em um espaço de comunicação existe o diálogo. Então, perguntas, por exemplo, como você chegou a esse resultado, é muito mais importante na perspectiva da problematização do que o resultado está certo ou está errado, né? Porque quando a criança justifica o seu raciocínio matemático, alguma estratégia foi utilizada, algo foi recorrido, né? E é nessa problematização, na comunicação e no diálogo que nós conseguimos avançar um pouco para essa mudança de cultura. Para falar da mudança de cultura, eu recorro ao aporte teórico da psicologia da educação matemática, né, porque já vem apontando aí, esse é uma publicação que resultou do meu estágio de pós-doutorado com o professor Nelson Pirola, da Unesp de Bauru. A gente chega à conclusão que é importante, então, né, que a gente consiga oportunizar um melhor desempenho, né, um desempenho profissional considerado mais adequado, ao refletir sobre essas experiências, né? Então, o que a experiência nos indica, né? Não é apenas mais desenvolver uma pesquisa ou um estudo para chegar à conclusão de que a matemática nos primeiros anos tem índices insatisfatórios, né? Que nós, professores, apresentamos dificuldades. Digo nós porque eu sou pedagogo, né? Minha formação inicial é licenciatura em pedagogia. E para me constituir um educador matemático, porque eu me considero um educador matemático, não é um professor de matemática, porque eu não sou licenciado em matemática, né? Passei no percurso da constituição dessa identidade por muitos desafios. O primeiro deles é o preconceito em relação ao fato das pessoas dizerem, né? E isso acaba reverberando em diferentes espaços, de que o pedagogo não sabe matemática. Vamos colocar um ponto final nessa história,
né? Na verdade, o que acontece no curso de pedagogia? Nós, licenciados em pedagogias, somos reféns de um processo histórico. O curso de pedagogia é um curso que, historicamente, se nós formos estudar as bases de sua constituição, passa por processos, né, ou por percursos, fazendo aqui uma analogia em relação ao título desta fala, identitários, né? O curso de pedagogia forma o quê? Profissionais da educação para atuar em cargos técnicos, ou ele forma o professor para atuar na educação básica. Forma para pesquisa, forma para o ensino, haja vista as diferentes reformulações que nós passamos pelas diretrizes, agora pensando em uma base comum de formação de professores, né, para diferentes contextos, né, olhando aí até mesmo com uma apreciação mais crítica para esse processo. Então, nisso, existem muitas disputas ideológicas no contexto da forma como eu concebo a formação de professores. É redundante, mas é isso mesmo, né? Então, para a gente ter uma disciplina de matemática, uma de alfabetização, uma de história, uma de geografia, né, uma de ciência. Então, assim, são diferentes unidades conceituais específicas que são objetos de outras licenciaturas, vamos pensar assim, né? Porque eu tenho a licenciatura em letras, eu tenho a licenciatura em história, eu tenho a licenciatura em matemática. O pedagogo, ele é o profissional que precisa ter aquilo que a literatura coloca como sendo o saber da polivalência. Então, a polivalência é a nossa especificidade de formação. Ninguém vai dar aquilo que não tem. E, acertadamente, em um curso onde acontecem essas disputas, né, essa relação de poder entre o que eu tenho, né, vou ter mais disciplinas de fundamentos, então vou ter mais história da educação, história da pedagogia, psicologia, né, filosofia, ou eu vou ter metodologia, vou ter prática de ensino, vou ter estágio, né? A gente acaba, na verdade, tendo aí alguns desafios nesse processo. Então, o problema que a gente está tocando aqui, que é a educação matemática, não acontece só com a educação matemática. Acontece com a história, com a geografia, com a ciência, né? Então, o profissional egresso do curso de pedagogia, ele é um profissional que sai de um curso, né, com grandes problemas em relação à especificidade da formação, né? Acho que essa é uma crítica construtiva que nós precisamos ter. Por isso, o nome é formação inicial, né? A formação contínua ou a formação continuada, em concordância mais com os autores portugueses, a gente acaba concedendo processos e indo atrás, né, de unidades formativas que respondem às nossas necessidades naquele momento, né? Então, ir para a educação matemática, são poucos os pedagogos que vão no campo da pesquisa, né, no campo de constituir esse processo, justamente pelas oportunidades não tão boas que tiveram ao longo do processo. Então, eu acho que o nosso grande papel no curso de pedagogia não é nem tanto ensinar matemática para os alunos, né? Porque só conteúdo, sem questões ligadas aos aspectos metodológicos e à perspectiva do currículo, que é como a matemática está presente na escola, de nada vai adiantar, né? Então, esses três princípios precisam dar junto, né? Conteúdo, metodologia e currículo. Então, acho que o grande desafio, e talvez esse seria o papel, né, da matemática no curso de pedagogia, é desconstruir para construir, né? Então, eu preciso ter todo um jogo de cintura para tentar desconstruir experiências negativas, para que o estudante da licenciatura aumente a sua crença de autoeficácia, ou seja, para que ele consiga se sentir capaz de aprender matemática, para depois ensinar. Tá? Então, é esse o nosso grande objetivo ao longo desse processo. Porque aí a gente chega na cultura do trabalho, né? Então, lá na cultura do trabalho docente, a forma como a matemática está presente na escola é também um pouquinho diferente do jeito como, às vezes, nós estudamos isso no curso de pedagogia isoladamente, né? Então, vocês do PIBID, principalmente do PIBID, né, de matemática e do curso de pedagogia, que vão ter experiências de olhar também para a educação matemática nos anos iniciais, a gente vai ter um diferencial, quer dizer, para além daquilo que eu vejo, né, de forma isolada, que eu, futuro professor, tenho que relacionar tudo isso na minha cabeça, quando for pensar uma ação prática, lá eu vou estar observando uma ação prática e eu posso fazer o exercício de buscar nas teorias que eu desenvolvo ou nas teorias que eu tenho contato, postulados teóricos que vão contribuir para a constituição de uma aprendizagem pré-profissional no grupo PIBID, né, no Programa de Iniciação à Docência. Porque, assim como Rui Canário, quem diz isso é um autor português, né, o professor Rui Canário, tem um livro, um texto, tenho depois
a referência desse texto, posso passar para Yolanda, né, que ele faz uma abertura de um evento, e o texto chama Escola, o lugar onde os professores aprendem, né? E aí, nesse texto, ele faz essa reflexão de que é na escola que nós aprendemos os ofícios da nossa carreira. Só que isso não significa que os nossos programas de formação inicial não sirvam para nada, ou que nós estejamos diminuindo a sua importância, né? Eles são de fundamental importância. Então, a gente precisa, nos programas de formação inicial, termos a prática pedagógica como ponto de partida e como ponto de chegada, né? Então, as reflexões que nós vamos fazendo precisam estar situadas também em referência e para um contexto prático. Então, no PIBID, vocês têm essa oportunidade, né, de constituir aí o que o autor fala de hábitos professoral, né, indo aí mais para uma leitura, né, em Bourdieu, dos ofícios dessa profissão, de como é a cultura, como as pessoas agem na escola, né, como que cada um vai constituindo e construindo a sua identidade, o que faz numa sala de professor, como é que é uma reunião de pais e mestres, né? Então, essas são experiências interessantes que nós poderíamos aproveitar também, porque isso faz parte de uma cultura, né, de um hábitos professoral. Vamos aí, constituindo conhecimentos e saberes. Por que aqui eu dividi conhecimento e saber, né? Porque tem bases teóricas que vão dizer para nós, como, por exemplo, o norte-americano Lee Schumann, que a formação de professores precisa ser constituída a partir de conhecimentos bases para o ensino. Então, o Schumann, ele vai eleger 7 categorias de conhecimento base, mas para nós, acho mais interessante, quando a gente vai olhar um conteúdo específico ou uma disciplina, olhar para 3. Primeiro, que é o conhecimento específico de conteúdo. Então, nós precisamos saber matemática, né? Eu preciso compreender o conceito. Feito isso, eu preciso constituir o conhecimento pedagógico de conteúdo. Então, por exemplo, vou carregar lá o que eu trouxe no início, né? Se eu vou ensinar para a criança propriedades do sistema de numeração decimal, então eu preciso compreender quais são essas propriedades e como aplicá-las. Em relação ao conhecimento pedagógico de conteúdo, refere-se às possibilidades de abordagem conceitual deste conhecimento. Então, para ensinar isso, eu, professor, vou recorrer ao quê? Quais são as estratégias? Eu posso ter materiais manipuláveis? Que materiais manipuláveis vão me ajudar aqui? Poderia ser o material dourado, né? Poderia utilizar junto com as crianças o ábaco, né? Ou a sapateira, que é um pouco, né, um material semi-estruturado que envolve já uns bolsinhos que a gente pode fazer com cartaz, né? E aí eu coloco que de um lado eu tenho unidade, do outro desenho, do outro centena, e assim sucessivamente. E o conhecimento curricular de conteúdo, que é como a apresentação do sistema de numeração decimal se faz no currículo escolar. Ou seja, como é que isso está descrito no livro, né, se a rede adota, na apostila, ou lá declarado na proposta pedagógica, né, como é que isso está presente? Como é que vai ser introduzido, aprofundado e consolidado o sistema de numeração decimal no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano do ensino fundamental? E a separação em relação aos saberes é mais uma leitura do Maurício Tardif, porque tem uma perspectiva mais próxima da nossa Constituição, né, enquanto um docente em formação permanente. Então, o saber da experiência está em jogo, quer dizer, quais são as experiências que eu tenho em relação ao ensino do sistema de numeração decimal. Vários estudos no campo do curso de pedagogia, ou que trabalham com egressos de pedagogia e educação matemática, fazem essa leitura e chegam a essa conclusão, de que, em relação aos saberes experienciais, eles são muito fortes quando a gente ingressa na carreira. Então, quando eu, por exemplo, professor iniciante, estou lá na escola e vou abordar junto às crianças o sistema de numeração decimal, eu não vou lembrar como que o professor da pedagogia trabalhou comigo. Eu vou reativar memórias minhas de como eu aprendi aquilo quando eu era criança. Então, eu acabo reproduzindo muitas experiências que eu tive e, em muitos casos, essas experiências podem ser negativas, podem vir carregadas de equívocos conceituais, e aí eu vou transferindo isso para os alunos. Envolve na escola também um momento para que eu possa pensar a minha relação com a matemática, né? Como é que essas experiências vão se constituindo. Então, eu tenho na escola práticas do aprender a ensinar, né? Então, vários autores do campo da educação matemática já vêm constituindo isso como um binômio, né? E aí até usando junto, aprender a ensinar. Então, não existe aprendizagem se não ocorreu ensino e vice-versa, né? Então, isso não vai se dar isoladamente. E aí existem algumas possibilidades.
nós precisamos contribuir para a formação de professores para mudar com essa estrutura, né, com esse foco da aula de matemática. E como é que a gente faz isso? A partir de olhar na experiência de formação inicial, qual é o lugar da matemática nos anos iniciais, que é o nosso foco aqui. Aí nisso a gente chega, esses conceitos não vou me prender, mas já falei, olhar para a nossa atitude, para a nossa crença de autoeficácia e refletir sobre a formação inicial e a nossa indução na carreira, né? Isso, muitos de vocês talvez já estejam, já tiveram, quem já tem uma experiência no PIBID há um tempo vivenciado, como eu coloquei lá atrás, o PIBID vai oportunizar para nós viver, né, algumas experiências pré-profissionais que talvez professores iniciantes sintam. O primeiro delas é o choque com a realidade, né, aquele momento onde nós nos perguntamos o que a gente está fazendo aqui, né, será que a carreira docente realmente é para mim? Porque eu começo a perceber que muito daquilo que eu vi na formação não estão presentes, essas ações, num contexto prático. Aí eu vou passando por um momento de sobrevivência, né? Então, os desafios vão aparecendo. E ao longo do tempo eu chego às descobertas, né? Então, tem um texto muito interessante também do Michael Huberman, que está no livro A Vida de Professores, do Antônio Nova, que chama o Ciclo de Vida Docente. Então, o autor vai distinguir a categoria de como é que a gente passa por esses períodos até chegar ao período aí de constituição da nossa identidade e permanência na profissão. Então, a gente chega aos projetos de forma e ação de professores ou de formação de professores, que é agora a experiência que eu vou relatar para vocês, tá? Prometo não demorar mais que 15 minutos para a gente poder abrir aí, senão já vai dar quase uma hora falando, né? Então, entendo em concordância, desde lá de 2008, né, com as primeiras resoluções da coordenação de pessoal, de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, da CAPES, que institui o PIBID, que é um programa de formação de professores. É esse o objetivo, é uma ação que busca contribuir para a formação de professores. Então, o reflexo disso, na aprendizagem das crianças que nós estamos em interação e dos professores supervisores que contribuem com o nosso trabalho, vai ser uma consequência, né, um segundo plano. Em primeiro momento, a ideia do PIBID é tentar fortalecer a construção de uma identidade profissional, aproximando o estudante da licenciatura do lugar de trabalho com o qual ele vai atuar. Então, a gente conhece a realidade escolar, vocês vão ter a possibilidade de relacionar teoria e prática, porque vão estudar, né, nas reuniões junto com a professora Yolanda, ou junto com os outros coordenadores de áreas das licenciaturas de vocês, aspectos específicos em relação ao ensino, e refletir sobre os problemas que saem, que vêm, né, que originam do processo de imersão na escola. Então, no PIBID, que a gente teve essa experiência ao longo do percurso na Federal de Mato Grosso do Sul, nós subdividimos ele em alguns momentos. Esses momentos, eles ocorrem numa ideia de um desenvolvimento cíclico, né? Então, isso vai sempre retomando ao final de um processo. Então, a gente teve as ações de formação da equipe, né? Então, primeiro ano que o PIBID esteve em desenvolvimento lá na universidade foi em 2014, que eu participei do edital 63 de 2013. Então, em fevereiro de 2014, a gente teve as primeiras ações do grupo. Então, a gente precisou pensar ações de formação da equipe, né? Porque eu tinha um número de alunos e alunas, então vamos nos formar. Ou seja, o que a gente vai estudar, né? Como é que a gente vai olhar um pouco para a realidade da escola e dos problemas que podem vir a ter em relação aos nossos objetivos apresentados no subprojeto da universidade. Nesse contexto, né, ao ler e ter as ações de formação da equipe, os estudantes já estavam em processo de interação com a escola parceira, né? Então, a logística do PIBID anterior era um pouco diferente da que nós temos hoje. Hoje, o estudante ingressante no PIBID, ele, né, o perfil é aquele que cursa no mínimo ali até, né, 50% da licenciatura, então são estudantes de primeiro e segundo ano, né, da universidade, ou até ali o meio do terceiro. Mas antes, o PIBID, o estudante poderia ingressar a qualquer momento da licenciatura e ele poderia ficar a licenciatura toda, se fosse o caso, né? Então, eu tive experiências com bolsistas PIBIDs que ingressaram no curso de pedagogia, logo no primeiro ano vincularam ao grupo e passaram todo o período da formação. Lá na Federal de Mato Grosso do Sul, o curso de pedagogia é de 4 anos, né? Então, eles passaram os 4 anos
sendo bolsistas do PIBID. Então, ao longo desses 4 anos, vivendo experiências de planejamento, validação e intervenção. Porque ao ir para a escola, a gente conseguia identificar alguns problemas ou algumas situações, alguns eixos de interesse, né? E que às vezes a professora ou o professor supervisor sozinho não dá conta. E aí nós, então, elaborávamos algumas estratégias formativas de intervenção e desenvolvíamos aquilo que nós chamamos de aula compartilhada, ou seja, os estudantes, então, a partir do planejamento, nós trabalhávamos com ideias de sequências didáticas e projetos de ensino. Essa era a nossa base de intervenção, então a gente estudou o que é uma sequência didática, o que é um projeto de ensino, a partir da pedagogia de projetos, articulando isso com a educação matemática, que era o nosso foco. E aí, então, a gente elegia alguns projetos, né? Daqui a pouco eu vou apresentar alguns para vocês. Inclusive, teve um que eu tive uma experiência também de ir. Fui para a escola, então nós nos subdividimos em dias, né? Porque eram duplas, então cada dia da semana uma dupla fazia uma intervenção. E um desses dias eu fiz uma intervenção, então fiquei lá na escola, né? Das 13 às 17h20, que é o período de aula, junto com as crianças de primeiro ano do ensino fundamental. Eu fui o professor da escola naquele dia, a partir de um planejamento que foi coletivo, a cada dia uma dupla desenvolvia, e eu tive a experiência de retomar, mesmo sendo professor da universidade, né, desenvolvendo algumas ações para que depois nós pudéssemos refletir no contexto do nosso grupo. E aí a gente tinha um momento de comunicar os resultados, né? Como é que é esse processo de comunicação dos resultados? Esse processo, ele ocorria, né, a partir de 2 momentos. Então, os resultados, eles eram socializados entre o nosso próprio grupo, né, então trazendo a cada momento, né, os resultados que a gente tinha, elaborando planos ou estratégias de ações futuras, e também produzir conhecimento a partir disso, né, elaborando artigos que tinham como objetivo expressar os relatos de experiência. Então, os bolsistas PIBID tiveram a oportunidade de participar de vários eventos científicos da área da educação e da educação matemática, né, mais fortemente de eventos da educação matemática, como, por exemplo, o ENEM, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática, o EPEM, que é o Encontro Paulista de Educação Matemática, o CESEMAT, que é o Encontro Sul-Mato-Grossense de Educação Matemática, e outros eventos da área específica, né, que já são conhecidos pela comunidade de educação matemática. E aí a gente chega no caso de Naviraí. O edital, perdão, tinha falado 63, é 61 de 2013. Nesse edital, ele previa, né, para cada supervisor, tinha que ter no máximo 8 acadêmicos. Então, como era a nossa primeira experiência, a gente fez um pedido para ter 8 bolsistas e um professor ou uma professora supervisora, vinculado ao curso de pedagogia, e a nossa intervenção era no ciclo da alfabetização. Então, em turmas de 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Era o foco de atuação do grupo. E aí, ao desenvolver isso, né, a gente precisou, em 2013, fazer experiências, né, para trazer uma foto de abertura. Olha como é que a gente muda, gente, olha o tempo, né, o tempo faz bem para algumas pessoas, né, ainda bem. Então, a gente, esse aqui era eu, ó. Então, a gente tinha o grupo de bolsistas, essas são algumas das meninas, a gente está faltando aí algumas. A gente fez na universidade, então, um seminário, né, para apresentar para a comunidade, chamamos a universidade pequena, uma cidade pequena, né, a média da cidade era de 50 mil habitantes, então, assim, tudo para nós era evento, né, então a gente fez um seminário de abertura do grupo, convidando a rede, os professores, para explicar o que era a proposta, né. Depois aqui o grupo num outro momento, né, aqui foi quando eu precisei ir para Portugal, essa professora Larissa, do curso de pedagogia lá da UFMS, que foi quem assumiu o grupo até a minha volta, né, a gente fez uma casadinha aí. Aqui num outro momento também no grupo, né, aqui algumas fotos, então em vários momentos, né, o grupo vai modificando muito, então as pessoas vão entrando, vão saindo, vão se formando, né. Vários desses alunos aqui depois, né, ou passaram em concurso, ou seguiram para o mestrado. A Daniele aqui, ela é mestranda em educação aqui do PPGE da UFSCar, ela é orientanda da professora Carmen, ela foi minha aluna lá em Naviraí, né, foi minha aluna de PIB, também, hoje ela está aqui. A Cíntia está já defendendo o mestrado em educação matemática, e a Franciele também, são minhas orientandas lá na Federal de Mato Grosso do Sul, que eu ainda atuo lá. Lúcia está no programa também lá, o Fernando está na Unesp de Presidente Prudente,
também no programa de mestrado. Então, o PIBID também abriu possibilidades para que os estudantes se reconhecessem também como pesquisadores da área e seguissem, né, academicamente com estudos, com objetos de trabalho ligados à educação matemática. Então, aqui alguns momentos. A nossa dinâmica. Essas nossas reuniões, elas aconteciam semanalmente na universidade, então a gente tinha um dia específico, era toda segunda-feira, então a gente dizia, vamos já começar a semana com tudo. Então, toda segunda era um horário alternativo, porque o nosso curso lá é um curso noturno, então nós nos encontrávamos das 5h30 às 7h, porque a escola que a gente desenvolvia a proposta era no período vespertino. Então, os alunos saíam da escola, já vinham direto para a universidade, e a gente ficava ali direto, depois já ia para a aula. Então, nesses momentos, a gente tinha os momentos de reflexão, os nossos encontros formativos. Depois tinham as observações na escola parceira, e as intervenções ocorriam sempre de forma lúdica, com o objetivo de chamar a atenção dos alunos, sem fugir da problematização, né? Então, o subprojeto ele foi constituído com 8 acadêmicos, uma professora supervisora e um professor coordenador da ação, que no caso era eu, né? Então, visou aí a formação de professores, numa ideia de implementar ações de alfabetização matemática na letramento, e aqui algumas reuniões do grupo, né? Então, a gente tinha um foco na alfabetização matemática em articulação com a alfabetização. Então, a nossa linha de atuação eram as duas frentes, né? Eu estou aqui apresentando para vocês mais a questão da educação matemática, mas era olhar para a alfabetização e para a alfabetização matemática. Então, a gente tinha momentos de estudos sobre a alfabetização, aqui a gente estava explorando, né, aquela caixa com 10 jogos do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Essa caixa, ela foi para as escolas no ano do Pacto, principalmente no ano de 2013, ficou muito conhecida. É uma caixa de alfabetização que tem 10 jogos, vem com um manualzinho, você tem o jogo palavra dentro da palavra, por exemplo, soldado, para a criança tentar identificar que tem o sol e tem o dado, enfim. Mas aí tem discussões, porque tem uma perspectiva teórica por trás disso, que às vezes entra um pouco em conflito com as perspectivas da professora Magda Soares, né, que tem mais uma proposta mais específica em outros métodos. Então, assim, são ideias para que a gente possa ir problematizando, né? Então, as reuniões do grupo, em vários momentos. Aqui, a gente tinha também alguns momentos, ações de formação, né? Então, oficinas com os estudantes da pedagogia. Aqui, do lado esquerdo de vocês, essas duas fotos, é uma oficina sobre avaliação e avaliação matemática, né? Então, a gente fez com uma das professoras do campus, que contribuiu. Aqui é uma oficina sobre gêneros textuais, com um professor de língua portuguesa, lá da rede estadual, amigo nosso, que foi professor substituto do campus, né? Então, a gente trabalhando um pouco o que é um gênero textual, como desenvolver uma sequência didática a partir dos gêneros, e as intervenções junto com as crianças na escola parceira, né? A partir da perspectiva lúdica, e de olhar um pouco para isso. Aqui foi uma experiência no dia das crianças, que a gente sempre ia para a escola e as crianças queriam conhecer a universidade, então a gente trouxe eles para o campus, então fizemos várias ações, né? Mais algumas fotos das observações. E a elaboração do plano de intervenção, onde os alunos se reuniam para escrever os projetos e depois apresentar. Eu, enquanto professor coordenador, né, validava junto com a professora da escola, a confecção dos materiais, né, para a intervenção, tudo isso confeccionado, e depois a gente discutia as possibilidades, o momento do lanchinho, né, gente, porque tem que ter saudade, né, de ter essa aglomeração, de estar junto com vocês, enfim. As intervenções na escola, a gente tem vários relatos que demonstram isso, né, tem um texto bem interessante que conta essa nossa experiência a partir de gêneros textuais e educação matemática, que saiu no e-book da editora Pedro e João. Depois eu posso disponibilizar o link para vocês, onde a Lúcia conta para a gente essa experiência, a professora Geiliane, que foi a supervisora da sala, junto comigo, então bem interessante. E a nossa participação em eventos, né? Esse evento aqui que a gente está, né, sempre vinha algumas pessoas, que a maioria, né, às vezes a gente não tinha apoio para ir todo mundo, então a gente conseguia recurso e vinha. Foi um evento aqui na UFSCar, que foi o EMAI, o Encontro de Educação Matemática nos Anos Iniciais, experiências de eventos onde a gente apresentava os nossos relatos, das nossas intervenções do programa, né, mais eventos de educação matemática.
Então, os alunos tiveram a experiência de conhecer outras universidades, né, a Unesp, a Unicamp, a UFSCar, né, que para eles também foi muito interessante vir aqui e conhecer o campus. Então, em vários momentos, a gente tinha, como nosso trabalho era numa perspectiva de colaboração, ações junto com o calendário de formação continuada da escola. Então, os bolsistas tinham um momento para planejar oficinas que nós desenvolvíamos para compartilhar o que a gente fazia na sala da supervisora com as demais professoras da escola. Então, isso para nós era um momento muito rico. A gente compartilhava os materiais, o que a gente fazia, e aí ampliava também o repertório didático-pedagógico, porque os professores nos ouviam, eles compartilhavam o que poderia ser feito, o que poderia melhorar, né? Então, foi bem interessante para todos nós. Então, as alunas tiveram a experiência de produzir alguns jogos matemáticos, né? Pensando no objetivo, como jogar, o que é a atividade do professor naquele jogo, o que é a atividade do aluno, né? Tudo isso depois foi para o material do relatório final nosso, né? Explicando como é que joga. E aí, a gente chega, já estou finalizando, né? A ideia que eu tinha colocado lá para vocês, do momento que a gente foi na escola, né? Nessa ação de formação, era para trabalhar aspectos ligados ao senso geométrico das crianças. Então, a gente, nesse último dia foi o dia que eu fui, era o dia 27 de novembro de 2017, né? Então, 27 em 2017, né, discutindo com as crianças oralmente, eu perguntei, né, o que será que tem nesses dois números, né? Vamos prestar atenção, olha, nós estamos no dia 27 do ano 2017. Tem alguma coisa semelhante? Aí os alunos falaram, professor, acho que os números, eles rimam. Olha que interessante, o número pode rimar, né? E aí, na onde? Então, os alunos foram, então vamos, né, pensar isso, depois toda uma ideia de contar uma história, pensar a relação com as unidades de medida, né, não convencional, para as convencionais, fizemos uma visita, né, ao redor da escola para identificar e reconhecer a presença da geometria no ambiente, junto com as crianças, depois retornamos, né, uma ideia de problematização do diálogo, o que a gente viu lá, né, se assemelha ao quê? O que é diferente, semelhante, né? Então, a gente vai depois nomeando, e aí, como a ideia era trabalhar a geometria, tinham várias outras palavras, e aí as crianças eram do primeiro ano, ainda não sabiam ler, mas oralmente, a maioria delas ainda não estavam alfabetizadas, e a gente ia lendo e fiz uma proposta de dividir por várias palavras que começavam com G, mas para tentar ver a semelhança, onde será que está a palavra geometria? Vamos ajudar o professor aqui a identificar. Isso foi antes de escrever na lousa, tá? Está escrito lá na lousa, mas as crianças não leram e não identificaram dessa forma. Foi mais a medida da questão de como nós pronunciávamos, né, as palavras. E aí a gente foi chegando, então, à ideia de identificar, e as crianças iam eliminando, né, iam sentando as outras. Depois a gente fez todo um processo, né, que envolve uma perspectiva muito próxima de articular processos da alfabetização com a alfabetização matemática, e aqui a foto nossa do último dia, da nossa experiência com a turminha do primeiro ano, né, todo mundo junto, e aí todo o grupo acabou, então, tendo essa experiência, né, foi uma das últimas, foi antes de eu vir para cá, então o PIBID para mim é a menina dos meus olhos, né, então contribuiu muito para o meu crescimento também pessoal, profissional, como professor formador. Isso rendeu para a gente uma produção significativa de conhecimento do grupo. Sistematizei para vocês rapidinho, 5 minutinhos já finalizo, para mostrar. Então, de 2014 até 2019, embora eu estivesse aqui, a gente ainda produziu algumas coisas, ainda tem coisas que estão em avaliação, né? Então, a gente teve 38 produções do grupo, produtos, né, quer dizer, textos, artigos publicados, né? Então, sobre alfabetização matemática e aspectos que interligam, né, os dois processos. Então, aqui a gente fez ano a ano, isso está num texto que a gente publicou no EPEM do ano passado. Nesse texto a gente reflete um pouco sobre a produção do conhecimento do grupo e qual é o papel do PIBID enquanto promoção à pesquisa, né, porque o PIBID também promoveu isso no nosso caso. E aí, nesse texto, a gente reflete um pouco sobre os egressos, né, qual é o impacto do programa para contribuir para que estudantes pudessem ir para a pós-graduação. Então, a gente faz lá também um quadro nesse texto, mostrando, né, a gente tem egressos do grupo que foram para a Unesp, para a UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, que Dourados é uma cidade lá do Mato Grosso do Sul, para a UFMS, né, também para a Unesp em diferentes campos, e para a Federal de São Carlos, aqui conosco, né, uma mestranda. Está nesse texto aqui, que chama o Programa de Iniciação à Docência e a Promoção de Práticas para a Pesquisa,
do Fernando Chilenvai Santino, Daniele Abreu Silva e meu, né? Também aqui é mais como possibilidade, depois coloco o link, tá? Tem esse texto aqui bem interessante, ele é mais geral, não é de educação matemática, que chama da licenciatura à indução na docência, contribuições do PIBID, que foi publicada ano passado. A Cristiane é egressa do PIBID, foi minha aluna de trabalho de conclusão de curso, e a gente fez uma pesquisa com os egressos, né, com 2 acadêmicas egressas do programa, e aí nesse texto a gente traz algumas contribuições. Essa é a dinâmica de como funcionava o nosso grupo, né? Então, PIBID aqui, na unidade central, a gente tinha ações de formação da equipe, depois observação na escola, as reuniões na universidade relacionando teoria e prática, intervenção, e aí isso volta, né? Porque tem um movimento aí por trás. Não vou ler isso, mas são falas das professoras. E o que a gente pode concluir, então, né? O PIBID, ele oportuniza também esse olhar investigativo, né? A promoção à pesquisa e ao ensino. Então, eu poderia dizer aqui que o PIBID é uma oportunidade que nós temos também de construção da nossa autonomia e de uma formação para a pesquisa, porque a gente reflete sobre as nossas experiências, né? Então, ele antecipa, como eu já coloquei várias vezes, as experiências pré-profissionais, pode contribuir para a inserção na carreira, e aqui, como eu procurei também trazer como uma vertente, ele funciona como um eixo catalisador de aprendizagens, que pode levar também o estudante da licenciatura a outras possibilidades, como, por exemplo, ingressar em um programa de pós-graduação, seja em educação ou em educação matemática, tá? E aí, aqui, em síntese, o que a gente pode dizer, né, como eu estava apresentando o percurso identitário. De 2014 a 2019, né, o PIBID lá da UFMS do campus de Naviraí, com base no que a gente apresentou, isso aqui no texto que eu relatei ali do Fernando, da Dani e meu, a gente pode dizer que ele foi essencial para contribuir para a construção da identidade dos partícipes, né, então, uma identidade de professor pesquisador, então isso possibilitou olhar, né, para a carreira, pensando processos de integração entre a matemática e a língua portuguesa, no caso aqui a alfabetização, tá bem? Então, essa era a fala que eu preparei para compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite da professora Yolanda para estar aqui com vocês, e aqui é o meu contato, né, meu e-mail, Facebook, Instagram, podem adicionar, sou super conectado, né? Acho que as redes sociais ajudam a gente bastante também nesse percurso, nesse processo, e gostaria de finalizar, então, aqui, né, com um verbo do Paulo Freire, né, acho que a gente precisa ter nesse momento que nós estamos vivenciando aí uma esperança, né, mas não esperança do verbo esperar, mas sim do esperançar, né, porque o esperançar significa ir atrás, ir à luta, sair do lugar. Então, eu acho que a gente precisa saber fazer desse contexto do mundo pandêmico que nós estamos vivenciando um espaço para que a gente possa esperançar, né, e tudo é possível quando se acredita. Obrigado. Gratidão, foi um prazer estar com vocês aqui na tarde de hoje. Agora eu fico aberto aí, passo a palavra para a professora Yolanda, e se alguém tiver alguma dúvida, vai ser um prazer poder tentar responder. Gratidão. Klinger, você sempre é muito especial, foi excelente, é apaixonante ouvir você, as suas experiências, a sua trajetória, a fundamentação teórica, ao mesmo tempo você vai introduzindo a questão teórica, você vai articulando com a prática, é apaixonante, parabéns, foi uma tarde muito prazerosa ouvir você, aprendi muito, eu tenho certeza que outras pessoas que estão aqui participando aprenderam com você, incentivou, é apaixonante, é muito interessante ver todo esse percurso, essa trajetória que foi sendo construída de maneira muito sólida, e essa vivência, essa paixão que você vai mostrando na sala de aula, a riqueza da sala de aula, o respeito que você vai colocando a sala de aula, a escola, a formação docente, o nosso papel de educador, de educadora, então foi realmente uma ação, eu posso dizer mesmo que foi uma ação formativa enriquecedora. Eu tenho a gratidão de tê-lo aqui conosco nesse momento tão enriquecedor. E você pode ver a manifestação aqui das pessoas, aqui no chat. Muito bom. Depois, se você quiser, eu posso depois encaminhar o link, ou eu copio e encaminho para você.
apaixonante. Parabéns pelo seu trabalho, de maneira sólida, respeitosa, e o PIBID, e mostrar a importância, a relevância do PIBID para a formação dos nossos futuros professores e futuras professoras. Eu vou abrir aqui a manifestação de alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, pedir esclarecimento, não diria, mas uma curiosidade para que você pudesse falar um pouco mais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Boa tarde, professor Klinger. Meu nome é Davi, eu sou da licenciatura em Pedagogia. Eu também, foi muito inspiradora a sua fala e muito articulada com o seu processo de vida. E são muitas informações, eu achei que eu consegui anotar bastante coisa. Eu fico no aguardo depois das referências que o senhor disse que poderia passar, mas eu tenho algumas reflexões específicas que me tocam muito nesse momento, que é essa questão da própria identidade do pedagogo, né? Esse processo não só de se formar como pedagogo, mas que pedagogo eu sou, né? O que eu tenho a oferecer, o que eu posso articular de diferente, no sentido não só de ser um trabalhador da educação, mas as minhas experiências, como que eu consigo trazê-la para a sala de aula, enriquecer. E aí o senhor fez uma fala em relação a... Estou conseguindo me ouvir? Tá bom, né, a voz. Em relação à polivalência do pedagogo, né? Porque a gente tem essa... E, além dessa polivalência, dessa possibilidade de ser um professor pesquisador. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais de uma reflexão, mais informações, mas você já trouxe bastante, mas nessa relação, com esse ponto desse professor polivalente, né, e ao mesmo tempo esse professor pesquisador. O pesquisador, eu entendo na sua prática, no dia a dia, mas esse polivalente, como por exemplo, entender a matemática, mas também a gente tem que saber de história, geografia, letras, artes, e como articular tudo isso, não ser... É claro que com o tempo de carreira você vai adquirindo mais conhecimentos, mas como de alguma maneira lúcida, sólida, fazer um bom trabalho tendo todas essas áreas assim para trabalhar ao mesmo tempo. Muito obrigado. É David, né? Davi, perdão. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo queria a resposta para ela. Acho que primeiro, né, pensar assim, tem uma referência que é mais conceitual para a gente entender o que é a polivalência, né, no nosso campo. Coloquei aí, mas depois também posso trazer, né, que é um texto da Cruz e do Neto, que traz um pouco uma reflexão sobre a polivalência como especificidade na formação do professor. Aqui a reflexão está mais para os anos iniciais, mas eu gosto muito de uma definição da polivalência que está no volume 1, se eu não me engano, dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que é um volume que vai trazer um pouco, é de 1998 isso, vai trazer um pouco a questão da identidade, né, pessoal do campo da educação infantil e faz um amplo conjunto de estudo de quem são as profissionais em respeito à feminização do magistério, né, naquele momento, que era mais evidente, porque a gente tinha poucos profissionais homens naquele campo, mas tem uma definição muito interessante lá, que é, quando a gente olha para a polivalência como especificidade, eu entender que existe uma série de conhecimentos que foram acumulados ao longo da história pela humanidade, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui em relação à matemática. Nós já nascemos numa sociedade que é letrada, como a gente já sabe, mas ela, então ela é grafocêntrica, né? A gente pode
grafar tudo, e ela é também quanticrata, ou seja, eu posso quantificar as coisas. Então, a gente já nasce, eu chego na escola, a gente já apresenta para as crianças os numerais, que é o número escrito, isso é numeral, que é como eu escrevo. Eu vou lá, né, vamos pegar aí as salas, normalmente está em cima da lousa ou na lateral, tá o 1, 2, 3, tem a sequência numérica. Então, a gente já apresenta um conhecimento social. Quem diz isso é a Constance Camus no livro A Criança e o Número, né? Então, a gente já apresenta um conhecimento social, um conhecimento que está dado. E aí, a criança já nasce, a gente já começa a apresentar isso. A questão do saber da polivalência envolve eu tentar fazer com que a criança perceba que houve um longo caminho até chegar a esse percurso da estruturação formal do numeral e depois do que é número, que é a relação mental que a gente faz, né, para quantificar, de perceber que existe um longo caminho e que neste caminho a matemática não se dá de forma isolada, ela está num contexto histórico e social. Se ela está num contexto histórico, então existem processos, por exemplo, da história que eu possa articular com a matemática. Será que não, se eu for pensar desse jeito, né? Nessa história, existiram muitas lutas que envolveram processos, por exemplo, artístico-culturais, que hoje são algumas das datas comemorativas que nós acabamos incluindo no calendário ou não, enfim. Essas datas podem ter justificativas que demarcam aspectos de orientação matemática para tal, né? Quer dizer, houve um período, esse período foi demarcado por um tempo, né, uma quantidade de pessoas expressivas para que aquilo pudesse se tornar uma data de um calendário, né? Nessa relação artística, o que é mais presente, se a gente for pensar, por exemplo, aí, a ideia das festas populares, né, ou de pegar o carnaval, por exemplo, né? Se eu for ter uma estrutura para eu montar, sei lá, um carro alegórico, uma fantasia, isso pode ser medido, né? Isso pode ser quantificado, isso tem uma relação de comparação, de ordem visual, de natureza física, porque o conhecimento físico é o primeiro objeto matemático, né? Que é a ideia de que a gente vai comparar e classificar as coisas, ou por tamanho, ou por peso, ou por cor, ou por diferença e semelhança. Então, o saber da polivalência é uma ideia que envolve a gente pensar esses processos de natureza interdisciplinar, né? Então, é muito difícil mesmo para o pedagogo ser um profissional que vai dar conta de tudo. Nós não vamos mesmo. E é muito bom que a gente saiba disso. Só que ter consciência não significa que nós tenhamos que cair num processo de nos conformarmos com isso, né? É assim mesmo. Não. Então, a gente precisa pensar, lembra, até coloquei lá na nossa apresentação, uma formação na perspectiva de um desenvolvimento profissional, né? Então, o que a gente pode para nos doarmos cada vez mais no sentido de tentar chegar até isso, né? Então, não é apresentar a matemática de forma isolada, mas ela tem processos muito próximos, com ideias, por exemplo, do campo da geografia. Onde que eu posso pensar isso na geografia? Né? Na ciência, na história, na matemática junto com a arte, né? Então, é a ideia da gente tentar fazer com que as crianças não enxerguem o conhecimento de forma isolada. É claro que na escola a gente vai subdividindo, né? Por horas, por período. Agora eu vou dar as 2 primeiras aulas de matemática, depois a ciência, né? Então, a gente vai dividindo isso por caixinhas. Então, é muito difícil porque nós fomos formados assim, e de repente nós nos vemos em um curso que a polivalência precisa ser a especificidade da nossa atuação, mas ao mesmo tempo, quando a gente chega na escola, existe um processo de disciplinarização dos conteúdos, né? Então, os estudos da educação infantil talvez nos ajudem a pensar mais isso como uma prática integradora, né? Como é que eu posso usar a matemática para o desenvolvimento humano, né? Matemática pode contribuir para o desenvolvimento humano? Pode. Então, de que forma? A matemática está em tudo. A matemática é uma linguagem. E como uma linguagem, nós precisamos nos apropriar dela em diferentes setores, né? Não só no campo específico dela, né? Mas dela com a linguagem, com a questão da ciência, com a história, com a geografia, com a arte, né? Natureza e sociedade. Então, esse é a questão, né? Então, olhar para a especificidade como polivalência é pensar um pouco nesses processos, né? E aí eu acho que para nos constituirmos, que é a sua segunda pergunta, eu falo demais, viu, gente? Qualquer coisa você me interrompe, Yolanda. Eu acho que é assim, nós precisamos, em algum momento, que essa também era uma dificuldade minha, quando eu era estudante do curso de pedagogia, né? Eu queria muito saber como é que eu ia alfabetizar as crianças. Eu falei assim, gente, será que eu vou terminar o curso e vou saber como alfabetizar, né? Até hoje, se você me perguntar como, eu não sei dizer. É processo, né?
a alfabetização é um processo que ocorre de forma espontânea, né? Então, depende muito das nossas interações, que a espontaneidade não quer dizer a criança sozinha, né? Nós vamos servir ali naquele momento para atuar na zona de desenvolvimento proximal das crianças, numa leitura mais vigotskiana, para que elas consigam fazer sozinhas amanhã aquilo que hoje elas precisam de mim, né? Então, é o contato com a cultura escrita, é o contato com a cultura da matemática. Então, eu acho que a gente precisa pensar um caminho. Por exemplo, eu escolhi um caminho enquanto pedagogo, foi um caminho difícil, e até hoje né, porque eu tenho que estudar muito, inclusive, não no sentido de convencer as pessoas, mas para ter um respeito de uma comunidade de educadores matemáticos que são licenciados em matemática, né, haja visto o concurso aqui da UFSCar, que é um concurso que eu prestei, que tinha pontuação para quem era licenciado em matemática. A pessoa tinha 1,5 ponto, e o pedagogo tinha 0, não tinha pontuação para quem era pedagogo, né? Então, 1,5 ponto valia mais do que um artigo Qualis A1, que era 0,8. Então, se a pessoa tivesse licenciatura em matemática e eu tivesse um artigo Qualis A1, né, muita coisa para fazer um artigo Qualis A1, né? Yolanda sabe o quanto a gente sofre. Então, a pessoa já estava lá na minha frente, né? Então, assim, são percursos que a gente vai passando, que vai valorizando a matemática, né, e deixando de lado essa polivalência nossa com especificidade. Então, o caminho que eu escolhi foi pensar a educação matemática como um objeto de pesquisa para a minha prática, uma vez que eu não dava conta de tudo e ainda não dou, mas a partir da educação matemática, como é que eu posso fazer dela um objeto de inclusão social das pessoas? Vamos pensar uma relação com a cultura, e na cultura estão presentes todas as linguagens. Logo, eu vou recorrer à história, geografia, ciência, entre outras, né? Não sei se eu consegui te responder, mas era isso o caminho. Superou as expectativas. Obrigado, professor. Obrigado pela questão. Foi ótima a questão, muito boa. E também a sua fala foi maravilhosa, Klinger. É isso mesmo. Eu que conheço você desde o início, e vi como que a luta foi no processo do concurso, mostrar o seu espaço, mostrar que você é competente, é pedagogo, mas é competente na área de educação matemática. Então, é bem expressivo isso. Parabéns pela sua fala também. Quem gostaria mais? Nós temos ainda um tempinho, até 4h30, mas não precisamos ficar até 4h30, mas nós temos mais um tempo para poder aproveitar a ação formativa do professor Klinger. Acho que o João levantou, e depois a Gabriela, isso ou não? Davi? Eu não vi. Falar? Não vi. Pode sim. Pode falar, Gabriele, por favor. Isso. Olá a todos, oi, professor. Então, eu tenho uma pergunta relacionada a essa questão. Fala um pouquinho mais próximo ao microfone, Gabriele, por favor. Dá para ouvir agora? Ótimo. Tá. Então, eu tenho uma pergunta sobre a fala do professor a respeito das crenças e dificuldades que a gente tem lá da nossa época da educação infantil, sobre dificuldades do dia a dia com a matemática. E aí ele relatou agora sobre o pensamento de como alfabetizar, como seria isso. Essa é uma preocupação minha, mas em relação ao ensino da matemática. Então, eu tive uma experiência em educação infantil bem ruim, bem traumatizante. Tenho dificuldades com a matemática, no geral, até hoje, e com as suas correlatas. E aí eu gostaria de saber dele como, segundo os estudos dele, até da psicologia, desmistificar isso na gente, enquanto uma questão de crença, de valores, de traumas passados, e se ele tem alguma bibliografia para indicar ou algo do tipo, para a gente conseguir se desenvolver melhor, sem deixar se influenciar por essas experiências ruins da época da nossa educação infantil. Muito bem, obrigado, Gabriele, pela questão. Bom, a sua pergunta me fez lembrar, tem uma orientanda minha, que mês que vem, no dia 3, ela vai defender a dissertação dela, que ela estudou justamente, a dissertação chama, né, da aversão à descoberta. Então, ela estudou atitudes em relação à matemática na licenciatura em pedagogia. Então, como é que estudantes de pedagogia, numa experiência de disciplina, de 68 horas, porque ela fez lá na Federal de Mato Grosso do Sul, lá na pedagogia são 68 horas, 8 horas a mais que a gente,
conseguem lidar com isso e que atitudes são constituídas, né? Esse trabalho tem uma coisa muito interessante, que é trazer um pouco a discussão sobre matemática e emoção, né? Então, a aprendizagem, de uma forma geral, para responder a sua pergunta, ela não está ligada apenas aos aspectos cognitivos, né? O aspecto afetivo, ele tem uma carga muito forte, tá? Isso poderia justificar, né? Mas aí Paulo Freire já nos diz que não, no livro Professor Assim Tia Não, né? Nós somos professores e não tios e tias, mas poderia justificar a necessidade do vínculo afetivo da criança com o professor de primeiros anos, né, de chamar de tio, de tia, enfim. Há uma explicação não tão científica, mas só para mostrar a ideia da afetividade, né? Então, a carga da afetividade, ela é muito importante para que a criança constitua um grau de alta eficácia, né, de uma crença, de se sentir capaz de. Então, as crianças, eu acho que até hoje, muitos de nós, mas também pelos traumas que nós tivemos, né, ao longo da escolarização básica, temos também um pouco disso, né, dessa relação do quanto a afetividade ela é importante para que a gente possa se dedicar mais ou menos para alguma coisa. E a sua pergunta vai ao encontro um pouquinho da proposta. Tem gente que me escuta e fala que eu sou muito piagetiano, tá? Mas eu não sou fechado com Piaget, não. Acho que a psicologia ajuda a gente com tudo. A gente precisa ir em Vallon, que está falando da afetividade, Carl Rogers da interação, Vygotsky, né, também do papel do meio, mas vou fazer uma leitura piagetiana para te responder. A Constance Camille, no best-seller A Criança e o Número, que é um livro da capa vermelha, que eu indico todo mundo ler, porque é muito bom. Depois a gente vai discutir, porque tem avanços, tá? O livro é da década de 80, do final da década de 80. Mas naquele livro, a Camille vai dizer que a gente, vamos colocar assim, tem um percurso de equívoco, né, nosso, enquanto pedagogos, porque a gente vai ensinar número, vou partir do número porque é um dos primeiros objetos que a gente vai trabalhar com as crianças, né, uma das primeiras ideias, ideia de número. Então, ela vai dizer que a gente comete um equívoco muito grande quando a gente ensina número a partir do conhecimento social. O que é o conhecimento social? Volto na questão que eu estava respondendo anteriormente. A gente nasce e isso já está posto. As crianças chegam na escola desde a educação infantil. Qual que são as duas primeiras atividades do dia? Leitura dos numerais. Depois a gente vai fazer do alfabeto. Então, eu vou lá ler com eles coletivamente. Aí as crianças, elas vão cantar os números. Quem diz isso é a Kátia Stocco Smolli, que escreveu um livro que chama Matemática na Educação Infantil, uma abordagem a partir da teoria das inteligências múltiplas. Também indico ler este livro, muito interessante. Então, ela vai dizer que as crianças decoram, as crianças recitam a sequência numérica, sem de fato compreender o que aquilo significa. É igual uma música. Vamos imaginar que a gente aprende uma música numa outra língua e a gente sai repetindo sem saber o que significa, né? Então, a gente decora partes. Então, isso é o conhecimento social. Então, a Camille vai dizer que para aprender número, existem 3 tipos de conhecimento. O primeiro deles é o conhecimento físico. O que é o conhecimento físico? São as propriedades do objeto. Vou pegar aqui 2 exemplos, né? Vamos pegar aqui, eu estou com uma garrafa que eu estava tomando água e eu estou com uma xícara que eu estava tomando um cafezinho. Então, quais são as propriedades físicas desses objetos? Eu precisaria explorar com as crianças as propriedades físicas, né? Percebe? São 2 objetos, eu estou quantificando. Isso é número, quando eu vejo a relação mental que eu faço, são 2, aqui é número. Então, eu não apresentei o numeral, né? Eu não escrevi lá 2, eu estou apresentando os objetos. Então, o conhecimento físico, a criança vai prestar atenção nas propriedades do objeto. Então, a gente pode nos determos na cor, no peso, né, na altura, enfim, são as propriedades físicas do objeto. Então, por isso, os sentidos vão ser importantes no início da escolarização, né? Então, eu vou sentir essas noções. Então, a gente precisaria explorar com as crianças primeiro as propriedades físicas dos objetos, né? Sem, de fato, contar ainda. Depois, a Camille vai dizer que a gente precisaria ir para o conhecimento lógico-matemático. O que é o lógico-matemático? São as relações mentais que a gente cria. Se eu pego como referência esse objeto, eu não vou dizer cor, não vou dizer nem quanto é e nem o nome. Posso perguntar assim, ajudem a professora ou o professor a separar na sala todos os objetos que se parecem com esse. Percebe? Se parecem.
Eu não estou colocando nenhuma categoria ainda. Pode ser que as crianças vão se deter na cor ou em objetos semelhantes que tenham a mesma função, sei lá, que é guardar água, alguma coisa, enfim. Então, elas vão recorrer a propriedades físicas, mas elas estão estabelecendo relações mentais, elas estão pensando. Depois que acontece esse tipo de situação, aí a gente introduz o conhecimento social. Ao quantificar os objetos, então vamos ver quantos tem, aí eu posso trazer mais elementos, dessa cor, que cor é essa? Alguém sabe? Então a gente vai classificando, né, por um critério, o critério é cor, o critério pode ser peso, pode ser tamanho, enfim. Então aqui eu estou trabalhando com procedimentos mentais básicos, quem diz isso é o professor Sérgio Lorenzato. Os procedimentos mentais básicos, eles são 7. Tá? Então, envolve classificação, seriação, inclusão, e entre outros. O Sérgio Lorenzato vai dizer que esses procedimentos mentais, eles são fundamentais e eles antecedem um trabalho da linguagem matemática. É como se fosse uma casa, né? A gente não começa a construir uma casa sem ter uma base sólida, né? Posso até construir, mas essa casa ela vai ter problemas no futuro, né? Pode desabar, vai ter rachaduras. Então, esses procedimentos mentais, eles são importantes. O que acontece no nosso caso, Gabriele? Pode ter acontecido com você, aconteceu comigo, talvez com muitos de nós que estejamos aqui. Ninguém explorou conosco a percepção matemática, que é como o Lorenzato chama, né? A gente já foi para o conhecimento social. Então, a gente já chega na escola, já está lá os numerais, já está lá algumas formas geométricas, né? Quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Né? Se eu tiver o retângulo desde a educação infantil, ainda tá bom. Normalmente é quadrado, triângulo e círculo. Ainda de forma muito estereotipada, nenhum arranjo espacial específico, né? Então, assim, a gente vai reforçando alguns estereótipos. Então, a ideia é que a gente desenvolva uma exploração matemática junto com as crianças. Percebe? Eu estou tratando aqui a matemática como uma linguagem. Essa linguagem, ela está presente em tudo, né? Ela está presente aqui no espaço que eu estou com vocês. Eu tenho objetos que se assemelham, que se diferenciam deste que eu coloquei como referência, mas pode ser outra referência. Então, a questão da crença de alta eficácia, como é que a criança se sente capaz? A partir do momento que ela é desafiada, né? Então, a gente precisa auxiliar as crianças a estabelecer diferentes tipos de relações mentais para construir esse conceito, que aqui eu estou reportando ao conceito de número, que é uma construção a longo prazo, mas que é um potencial para os outros sensos, para o senso de medida, para o senso espacial, né, para o senso aí da educação estatística, né, que vai envolver probabilidade, combinatória, também possível, desde a educação infantil, trabalhar isso com as crianças, né, então, olhar para isso e promover uma atitude mais positiva é justamente estabelecer situações que fazem parte de um contexto real, mas que vão nos remetendo à abstração, percebe? A matemática, a gente precisa partir de um conhecimento prático, né, de uma exploração do meio natural, só que à medida que as crianças avançam, o currículo vai exigindo cada vez mais níveis de abstração mais reflexível. O que é uma abstração reflexiva? É a relação que a gente faz com a mente, né, diferente da abstração empírica, é aquilo que eu vejo, está no meu campo visual, né? Se eu falo hoje para vocês, olha, a gente já vacinou ali 1 milhão de pessoas aproximadamente no Brasil, vi hoje no jornal isso, né? Incluindo aí os que furaram a fila, infelizmente, né? Só aqui que acontece isso, mas vamos lá. Então, a gente consegue olhar para esse número e imaginar, isso é muito ou é pouco, né? Isso é muito. Mas vamos pensar, isso em relação à quantidade de brasileiros que precisam ser vacinados, é pouco ou é muito? Percebe? Eu já estou comparando, é um outro procedimento matemático. Aí você vai me dizer, nossa, é pouquíssimo, né? Mas a gente precisou contar 1 a 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, para entender quanto isso significa em proporção? Não, porque a gente já tem um conceito de número formado, né? Então, lidar isso de forma muito natural. Matemática é uma linguagem natural, né? Então, isso vai nos ajudando também, tá? Então, é um pouco neste caminho. Desculpa, gente, eu falo muito, né? Vocês fazem uma pergunta, eu quero dar uma aula, perdão. Não, mas foi rica a explicação, parabéns, está ótimo. A pergunta também da Gabriele, muito boa também. Tá certo, professor, muito obrigada pelo esclarecimento. É um prazer ter o senhor aqui. De nada, quem agradece sou eu. Aqui tem o João Vitor, está com a mão levantada. João, você gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria sim, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim. Boa tarde, gente. Primeiro eu queria agradecer a fala do professor, né? Não é nenhuma surpresa quanto foi boa para mim, mas a pergunta que eu tenho, ela é um pouco mais direcionada para um lado de curiosidade meu, assim, né? No começo da apresentação, o senhor comentou do PNAEC, né? O Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. E a curiosidade que eu tenho é porque eu nunca li esse documento, né? E ela é se esse documento ele tem uma visão específica da alfabetização matemática, né? Se ele traz algumas orientações sobre isso ou alguma coisa do tipo, e se o PIBID ele poderia ser um aliado nesse objetivo de alfabetizar matematicamente algum aluno, né? Através do letramento. Obrigado, João, pela sua pergunta. Eu fiz referência a isso, né, porque, principalmente no período de implementação da nossa proposta do PIBID, lá na UFMS, a gente tinha, paralelamente, essas ações de formação continuada, né, porque o PNAEC foi um acordo de cooperação entre governo federal, estados e municípios, né, para tentar implementar propostas que buscavam alfabetizar a criança, usando o termo idade certa, que eu não concordo, né, para mim, qualquer idade é a idade certa, basta você querer, enfim, nunca é tarde, mas usando aí, né, esse termo de até os 8 anos. Então, para dividir essa corresponsabilidade, né, eu vou alfabetizar até o final do 3º ano, não é mais apenas no 1º ano, porque antes tinha muito isso, professor alfabetizador, é professor de era a primeira série, depois agora 1º ano. Então, o pacto, ele dividiu isso como uma corresponsabilidade. E como essa discussão estava muito presente na escola, as nossas ações de formação no PIBID, que eu coloquei lá pré-formação do grupo, ação de formação, era justamente um trabalho formativo de ler os cadernos do PNAEC, discutir, porque os cadernos do PNAEC tem um diferencial, porque nesses acordos de cooperação, as universidades assumiram os polos de trabalho formativo, né, das regiões. Então, muitos professores de universidades envolvidos com pesquisas sobre ensino, pesquisas sobre psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, ligada à linguagem oral, escrita, né, alfabetização e matemática, foram os profissionais que acabaram constituindo esses cadernos, né, com sessões específicas de reflexão. Depois você tem um momento nos cadernos que chama Compartilhando Experiências, onde professores alfabetizadores compartilham experiências sobre aquele tema explorado no texto teórico, tá? Hoje, não está mais no site do Ministério da Educação, daqui a pouco não vai estar quase nada lá, né? Enfim. Aí tem esse link aqui, compartilhei com vocês, que a gente achou em um curso de extensão que eu estava trabalhando, que acabou recentemente, que é sobre alfabetização matemática na perspectiva do letramento. Aí você consegue achar todos os cadernos de matemática, você já pode baixar todos. E sim, o pacto parte do princípio de que é preciso alfabetizar matematicamente na perspectiva do letramento, né? Então, apresentando a perspectiva do uso social da matemática em um trabalho que se interrelaciona, por exemplo, com diferentes tipos de gêneros, né? Então, gêneros orais e gêneros textuais, né? Então, gêneros escritos. Então, por exemplo, né, o pacto também trouxe muito forte a ideia da literatura como paradidático, né? Então, alguns livros paradidáticos que podem ser de natureza matemática, que o professor pode trazer inicialmente como uma leitura de leite, para apreciar a história, mas que sirvam também como indicadores para explorar ideias matemáticas naquela aula, ou naquela semana, enfim, né? Então, o PNAEC tem essa proposta, né, de alfabetizar, tem até um termo que hoje a gente não usa muito, que é o numeramento. Por que não usa muito? Porque numeramento pode remeter apenas à ideia de número, né? O numeramento, como diz a professora Maria Conceição Fonseca, que é da UFMG, inclusive tem até no glossário, né, do CEALI da UFMG, tem lá um vocabulário, né, bem interessante, um glossário que vai definindo os termos. Então, tem a definição de letramento matemático e de numeramento. Então, o numeramento era a capacidade, né, de utilização de conhecimentos matemáticos de diferente natureza para responder demandas sociais. Só que a ideia do numeramento remetia-se muito, talvez, ao entendimento de que era só números. Então, por isso a gente usa letramento matemático em analogia como letramento na língua escrita, né? Então, a proposta do PNAEC é essa, né? Alfabetizar
na perspectiva do letramento, né? E aí, por isso, talvez um trabalho mais integrado com outras áreas, né? Numa ideia interdisciplinar, porque o programa foi avançando. 2013 foi o ano da alfabetização mais forte, então a gente estudou vários conceitos, consciência fonológica, né? Mas, do ponto de vista lá do pessoal da Federal de Pernambuco, o professor Arthur, que trabalha muito mais no campo da linguística, né? E da fonética e tal, e aí, 2014, a gente teve o ano da matemática, integrando a alfabetização em matemática, 2015, mais ciência, e depois caminhando mais para aspectos interdisciplinares, né, que é essa especificidade da polivalência, de pensar um trabalho integrado. Mas o PNAEP parte desta proposta, tá? E é um caderno, assim, são cadernos muito interessantes de ler, principalmente porque tem a seção compartilhando experiências, que ajuda muito a gente entender, né, como é que faço isso num contexto prático. Aí, quando o professor compartilha a experiência, a gente consegue ampliar o nosso repertório também de atuação, tá? Então, nesse link aí dá para pesquisar e já baixar. Então, só os de matemática aí. Ótimo. Muito boa pergunta também, João. Parabéns. Tá certo, muito obrigado. Ótimo. A Cris Camargo, você gostaria de falar, por favor? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a supervisora da pedagogia aqui de Sorocaba, da Escola Matheus Mailansky. Na verdade, não é uma pergunta, era só um relato, né, de experiência, porque eu vi que acho que a Gabriele falou da situação que ela tem um trauma, alguma coisa nesse sentido dos estudos, né? E até o professor comentou na apresentação dele essa situação da gente tentar, na hora de alfabetização, na trabalhar a matemática, pensar em situações que a gente viveu, não pensar na pedagogia em si, né? E daí, assim, o meu relato é que eu passei por uma situação, assim, traumatizante em relação à matemática. Então, eu não conseguia, porque era uma coisa, assim, lá em 80 e 87, era uma coisa muito decorado, né? Matemática, principalmente, era muito decorado. Não tinha não tinha essa questão que hoje a gente trabalha muito com os alunos de construir, pedir para eles relatarem como é que eles chegaram naquele resultado, assim, eles mostrarem isso. A gente não tinha isso, né? No caso, na minha época, era uma coisa decorada. E muitas das coisas eu não entendia, principalmente em questão da multiplicação. Porque eu decorei a tabuada, então eu achava que com a tabuada a multiplicação ia ser fácil, né? Mas quando chegou a multiplicação com 2 algarismos, para mim estava certo, mas toda vez que a professora ia corrigir, estava errado. Por causa da questão dos 2 algarismos, né? Na multiplicação por 2, né? Por unidade e dezena. E eu não entendia por que eu tinha que mudar a casa decimal. Eu sempre fazia o cálculo exato, porque eu sabia a tabuada de cor e salteado, mas eu não entendia porque... E daí, na hora que chegou a minha vez de trabalhar isso, né, como pedagoga, trabalhar em sala de aula, eu falava, meu Deus, como é que eu vou ensinar esses alunos se é uma coisa que eu tinha muita dificuldade? E hoje eu percebo que é o que eu mais consigo trabalhar em sala de aula, é o que eu mais percebo que eu tenho facilidade em trabalhar em sala de aula, justamente é a matemática, que era o que eu mais tinha medo, que eu mais temia pela experiência vivida como aluna. Pela questão de você perceber que você precisa fazer com que a criança mostre o que ela está pensando para você fazer a intervenção. Quando a gente faz isso, a criança dá a oportunidade de falar para você que caminho ela tomou para você mostrar para ela qual seria o caminho ideal para chegar numa resposta naquele exercício que ela não conseguiu fazer. Coisa que a gente não teve, que não é uma coisa... Por isso, é um processo, assim, encantador. Eu sou suspeita de falar, porque eu estou amando participar, assim, estou encantadíssima com a sua fala, professor, né? Que eu me vejo em todas essas situações, né? Desde o meu processo de alfabetização lá atrás e até hoje, enquanto professora em sala de aula, a experiência que eu tenho, e hoje eu atuo com alunos com deficiência, né? Eu trabalho minha atuação na sala de recursos multifuncionais, e eu vejo isso, essa questão de trabalhar a matemática muito de forma lúdica, muito de forma, assim, de construir com os alunos, principalmente com esses alunos, que é um público bem específico, a questão da matemática, que não dá para simplesmente eu mostrar um número e falar esse é o número e fazer ele decorar aquele número, porque não tem sentido. Tá? Agradeço muito, aproveito a oportunidade da fala para
agradecer em nome da UFSCar aqui em Sorocaba, agradecer a oportunidade de a gente estar participando e também para justificar que a professora Bárbara, né, que é a nossa coordenadora, não pôde participar por motivos pessoais, mas que a gente agradece muito a oportunidade. Muito obrigada, viu? Ótimo, professora. Muito obrigada também pelo seu depoimento e acaba ilustrando o que o professor acabou de explicitar. Muito bom. Quer falar um pouquinho, Klinger? Não, acho que só agradecer o comentário, né, dizer que isso ilustra, né, bastante a necessidade que a gente tem e essa mudança de paradigma, né, que a professora Cris coloca aí na fala dela, né, de como nós nos formamos e as possibilidades que a gente tem hoje, né, do lugar, do espaço à comunicação, ao diálogo, né, acho que isso é fundamental nas aulas. Ótimo, muito bom. Gabriele, você está com a mão levantada, a Cris também, mas eu acho que vocês já falaram, né? Isso. Alguém mais gostaria de falar? O Davi está com a mãozinha levantada, mas acho que já... Você quer falar de novo, Davi? Não, professora, eu acho que eu já abaixei minha mão. Acho que a professora Natália, agora. Eu já abaixei a mão. Acho que não. Enfim. Não tem mais ninguém aqui. Pelo menos o meu controle não aqui. Klinger, eu acho que você quiser pode finalizar. Eu quero já agradecer a presença de todos, de todas. Eu tenho certeza que, mesmo sendo um foco PIB de pedagogia, é um foco que abrangeu todas as outras áreas, a matemática, a licenciatura da matemática, a educação especial, a letras. Foi uma fala que articulou essas outras especificidades de outras áreas, de outros campos de ensino, que acabam articulando, porque nós temos que fazer projetos interdisciplinares, e uma ação formativa como essa, ela possibilita esses diálogos, são diálogos férteis, ricos, provocativos, né? Aqui a Cris falou gratidão, é isso mesmo. Cliente, foi maravilhoso. Então, se você quiser já fazer uma fala de encerramento, eu agradeço imensamente novamente sua presença, sua disponibilidade. Bom, mais uma vez, acho que agradeço, né, muito bom a gente agradecer, né, as pessoas, ainda mais quando vem de pessoas tão queridas como você, Yolanda, um convite como esse, né, para estar aqui com um grupo de pessoas que participam de um projeto de formação, que para mim foi um projeto de vida em formação, né, que me ajudou muito a constituir a minha identidade como professor formador, e aprendi muito com cada aluno, cada aluna, minha, que passaram pelo programa de iniciação à docência. Vi aqui que a Gabriela, estava lendo os comentários, disse que é lá do campus de Naviraí, e que veio para cá, né, para São Carlos, transferida, né, e comentou ali em relação às falas, né, que tem por lá, e eu fico muito feliz de saber, né, que venho de um lugar que a gente conseguiu deixar muitas marcas positivas, né, e mudar um pouco. Acho que é esse o nosso papel, né, não estou me colocando aqui como exemplo, nem acho que eu seja, né, tenho muito a aprender, mas eu acho que se a gente puder passar pelos lugares e pelo menos mostrar para as pessoas que a gente acredita naquilo que a gente faz, né, e que a gente vive aquilo, para mim isso já está válido, né, acho que isso aqui é importante. Às vezes as pessoas falam que tem uma dimensão, mas não acredito que tenha tanto, mas porque é o que eu vivo, é o que eu faço, é o que eu falo, né, e agradeço muito por esses espaços. Nesses espaços a gente aprende muito. Obrigado pelas perguntas. Falar do PIBID para mim é algo muito importante, né, e preparar a fala me possibilitou rememorar vários processos, né, em busca de fotos, de olhar. Então eu vi o quanto, eu até falei com uma orientanda minha, falei, temos aqui uma ideia de pesquisa, hein, vamos fazer uma historiografia do PIBID desse período aí, né, um estudo da história desse grupo, vamos trabalhar com isso aí no futuro, né. Então, assim, é muito bom. Eu agradeço bastante e poder voltar, né, ao passado, num tempo presente, perspectivando um futuro, eu acho que é
o que janeiro de 2021 pede para a gente, quando a gente olha para a necessidade de esperançar. Muito obrigado. Muito obrigada novamente. Então, boa tarde a todos, a todas, se cuidem e muito obrigada pela presença. Depois estarei encaminhando o link para as suas coordenadoras de área, para que elas possam encaminhar para vocês. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado.